E aí, aqui é o Plug, eu sou estudante de design gráfico no Instituto Federal da Paraíba. E eu vou te mostrar o papel da tipografia na comunicação online e a linguagem da internet. Então, pega a pipoca. Na real, não pega a pipoca não, porque eu não tenho tanto tempo assim. Só tenho 5 minutos. Não é mesmo, Renata Cadena? A linguagem da internet está em um ritmo vertiginoso e a gente tem que se adaptar a isso. A transformação da linguagem sempre está mudando e as pessoas que não se adaptam acabam ficando um pouco de fora do que está acontecendo. Eu sei que você já se deparou falando com uma pessoa que parecia que estava falando em código. Por exemplo, KD, VC, VSF, FDS, FDP. O que é isso? E por que as pessoas estão comunicando assim? Escrever tudo em caps lock, eu acredito que muita gente já saiba que parece que você tá gritando, mas para a geração Z, tem uma terminologia que eles utilizam que é cringe. As pessoas que escrevem corretamente, para eles é cringe. Então, o que a gente deve fazer? Além do mais, eles escrevem em caixa baixa e não é para economizar tipos, ou até mesmo fortalecer a história da Bauhaus e sua fonte Stormblood, que não tinha caixa alta ou caps lock. Vem cá que eu vou te explicar um pouco sobre isso. Em 1995, Hilbert Baer, ex-aluno da Bauhaus, diretor da oficina de tipografia e publicidade, ele criou a fonte Stormblood. Entre várias características relevantes, a mais evidente e impressionante dessa fonte é que ela não tinha maiúsculas. E para justificar a redução à caixa baixa, Baer argumentava que a palavra falada não fazia a distinção entre maiúsculas e minúsculas. Sendo assim, as versais seriam desnecessárias. E além disso, se facilitava a aprendizagem da leitura na escola primária. E o tipógrafo agradecia porque economizava espaço. Se você já frequentou a internet por algum momento da sua vida, com certeza você já se deparou com momentos onde as pessoas estavam comunicando diferente, ou tinha alguma gíria que circulava naquele ciclo de pessoas. Por exemplo, para as pessoas mais antigas, que participavam de chat online, com certeza já tiveram contato com você que é TC, ou de onde VC é. Isso parecia jovial e descolado para uma pessoa conectada na internet. E se você fosse um pouco mais conectado, com certeza teria um símbolo do lado do seu nome. Símbolo ou dingbat. O que é dingbat? Vem comigo que eu vou te explicar. A palavra dingbat é uma variação de dingbat, que é uma gíria americana do século XX, que significa pessoa excêntrica, ou simplesmente tolice. Mas a conexão entre essa gíria e os símbolos tipográficos podem não ser tão óbvias assim. Ela se desenvolveu ao longo do tempo. Os dingbats tipográficos, que consistem em símbolos decorativos e não alfabéticos, têm sido usados em impressões tipográficas há séculos, principalmente como ornamentos em livros, cartazes e outros materiais impressos. Acredita-se que a associação entre a gíria dingbat e os símbolos tipográficos decorativos se originou quando as impressões tipográficas incluíam pequenos símbolos ornamentais, que para algumas pessoas pareciam bobos ou inúteis. Daí vem a conexão com a gíria dingbat. Ao longo do tempo, esses símbolos foram formalizados e incorporados como uma categoria específica de fonte tipográfica, denominada dingbat, que contém uma variedade de símbolos decorativos, como estrelas, setas, símbolos geométricos e muito mais. Eles são amplamente utilizados em design gráfico, diagramação de documentos, comunicação online e outras aplicações onde os elementos visuais são necessários para complementar o texto. Ou até mesmo um sistema de inclusão, por exemplo, existe dingbats de libras, e não apenas para utilizar o hangulose ou o sinal do Ronaldinho. E a internet também teve o seu processo na introdução dos emojis e emoticons. Você sabe a diferença entre eles? Emoticons são representações textuais de expressões faciais, gestos ou objetos utilizando caracteres. Surgiram antes dos emojis para ajudar na comunicação digital. Exemplo: emojis são ícones gráficos e coloridos representando a ampla gama de emoções, objetos e conceitos. Originados no Japão na década de 1990, se tornaram globais com a introdução dos smartphones. Exemplo. Conclusão: diferenças entre emoticons e emojis. Emoticons são textuais, são aqueles símbolos que você faz com um teclado ou com caracteres. E emojis são gráficos. Emojis têm design mais elaborado e são padronizados globalmente. Emoticons são limitados pelos caracteres que a gente utiliza no teclado. E agora que você tem uma breve noção sobre o linguajar jovem da internet, dingbats, emojis e emoticons, chegou a hora de falar sobre tipografia. Você já prestou atenção nessas fontes aqui? Comic Sans, Helvética, Times, Gotham, Bodon, Didot,
Essas são algumas fontes que a gente tem contato direto todo dia. Com certeza você tem contato direto com essas fontes. Seja no Google, no celular, no WhatsApp, Twitter, numa notícia da Globo. Então, as fontes tipográficas são existentes para a gente ter uma comunicação visual. A gente está aprendendo e vendo todo dia uma fonte, mas a gente não sabe de onde vem. Se você quiser aprofundar um pouco esse conhecimento, estude um pouco de tipografia e como ela é determinante para que a gente possa entender certo assunto ou determinado tema. Beatrice Ward, em 1930, em A Taça de Cristal, ou Por que a Tipografia Deve Ser Invisível, fala: imagine que você está diante de uma jarra com vinho. Pode escolher o seu vinho predileto para essa demonstração imaginária, mas que seja um vinho tinto de tons avermelhados, intensos e reluzentes. E na sua frente tem 2 taças. Uma é de ouro sólido entalhado com os mais requintados padrões, e a outra é um vidro transparente como cristal, tão fino e translúcido quanto uma bolha. Sirva o vinho e beba. Conforme a taça que você escolher, vou saber se você é ou não um conhecedor de vinhos, e irá preferir a sensação de bebê-lo em um recipiente que talvez tenha custado milhares de libras em terlinas. Mas, se você for um membro dessa tribo em via de desaparecimentos, a dos apreciadores de safras excepcionais terá preferido a taça de cristal, pois nesta tudo é calculado para revelar em vez de ocultar a beleza daquilo que deve conter. Eu sei que parece um pouco confuso falando assim, mas se você pega esse exemplo de Beatrice Ward e transforma para a escolha de uma tipografia para um determinado tema, você vai entender a importância da escolha da tipografia correta. Todos os designers em questão têm um grande poder em mãos, e utilizamos isso para informar e fazer a mensagem chegar até você. Isso é tipografia. Eu sou o Plug e até a próxima.